Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com João Kepler, sócio da Bossa Nova Investimentos. João, você é autor de 6 livros, mas começou a ler só com 36 anos. Por que demorou tanto tempo para conhecer a leitura e ter o hábito de ler? Eu demorei muito tempo realmente e me arrependo muito por isso. Imagina eu conseguir escrever 6 livros após os 36, imagina quantos livros eu teria se eu tivesse lido antes. Eu falo isso sempre lá em casa. Lá em casa os meus meninos têm um de 20, um de 18, um de 15. Todos eles procuram ter o hábito da leitura muito cedo. Mas aconteceu comigo. E após essa descoberta, eu não parei mais de escrever. E eu comecei escrevendo o resumo daquilo que eu lia. E não só livros, mas como TED, como matérias, como suas matérias na revista, o que fosse, eu fazia um rascunho, eu fazia uma espécie de uma análise própria, para mim só. Teve algum livro que despertou seu interesse pela leitura? Há vários, Virando a Própria Mesa, do Sandler, assim, na época, né, tinha vários, eu não me lembro qual foi o primeiro, já me fizeram essa pergunta, eu nunca parei para me lembrar disso, qual foi o primeiro, mas vários livros, principalmente livros de biografia, livros que me chamavam a atenção. Mas eu criei um hábito muito interessante, que era ler coisas que eu não gostava. Então, sim, comecei a me interessar por coisas até para oxigenar o cérebro. Eu aprendi essa técnica, né, de começar a ler artigos e ler coisas para poder me despertar informações que eu não tinha. Porque eu sempre fui um cara de empreendedor e um cara de negócio. Sim. Então, geralmente você quer ler o quê? Coisas de negócio. E o que você não gostava, que você passou Eu nunca gostei a ler? de contabilidade, por exemplo, de finanças, nunca gostei da parte jurídica. Hoje eu posso me considerar até um rábula, um advogado sem OAB, sem estudar. De tanto que eu li sobre isso, de tanto que eu aprendi, de tantos contratos que eu fui ver, sem querer fazer esse tipo de faculdade, ou sem querer me aprofundar no assunto. Mas hoje eu me considero um cara generalista. Então, essa visão genérica, essa visão espacial das coisas, não superficial, Sim. que algumas até me aprofundam, mas me deu uma vontade enorme de sair escrevendo. E o primeiro livro ele foi justamente de uma demanda. Meu primeiro livro de uma demanda para falar sobre vendas, que era um negócio que eu tenho um background muito bacana de vendas. Já liderei 1.500 vendedores numa outra época da vida. E aí eu fui escrever como é que era como é que eu fazia, qual era a liderança que eu fazia, meu modelo de gestão desse processo de liderança desses vendedores, porta a porta, direto da fábrica e tal. Então, a partir daí, comecei a escrever sobre isso, depois inseri o mundo digital, tecnológico, aí foi o Vendedor na Era Digital, foi um livro que vendeu muito. E aí fui, e até que também eu tenho uma situação em casa de ter educado 3 filhos empreendedores, então eu terminei contando num livro chamado Educando Filhos para Empreender. Também foi muito bem aceito na comunidade e no mercado. Até que o dia de hoje, que foi o Smart Money, que foi um livro para captação de investimento, também na prática, coisas que eu faço isso há mais de 10 anos, né? Fazendo investimentos em startups. Então, eu contei um pouco de como é a minha lógica nesse livro. Vamos falar então do Smart Money. Bora. O que é Smart Money para você? Smart Money é a arte, Smart Money é o dinheiro inteligente, né? Mas para fazer Smart Money, o empreendedor precisa conquistar o Smart Money. E como ele conquista? Ele conquista através da atenção do empreendedor, do investidor, e também existe uma arte nessa conquista. Então, o processo de conquista, de conseguir investimento, ele pode ser estudado. Né? Então, eu passei a ser investidor a partir do momento que eu fui buscar investimento e recebi não. Mas por que eu recebi não? Então, eu me preparei para isso. Eu não me preparei para aquele dia e passei a estudar o processo até que terminei virando investidor por acaso, porque eu identifiquei que eu poderia ser um anjo no Brasil. Essa busca de investimento foi fora do Brasil. Daquele não, me transformei num sim, que foi um processo de investimento. Mas o que foi que eu fiz errado ali? E aí, a partir daquilo, comecei a construir uma tese, comecei a estruturar e comecei a receber e treinar empreendedores para que eles pudessem apresentar corretamente o seu investimento, que terminou num livro. Esse livro, ele primeiro abre quebrando um mito, um tabu, né? Não existe investidor de startup no Brasil. Como não existe? Eu mostro aqui no livro mais de 300 nomes de investidores, está aqui o nome, mais de 300 nomes de investidores que investem em startup no Brasil. E está crescendo. Muito. Então eu dou o nome aos bois, né? Não tem investidor?
tá aqui. Aí muito cara diz, mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Não tem problema, vai na livraria, abre as primeiras páginas, bate foto e vai embora. Que não é sobre dinheiro de venda de livro, Claro. né? É sobre o quanto você está ajudando a sociedade, o mercado. Então, e aí o livro eu dou um caminho, vamos dizer assim, para que ele se prepare para conquistar o dinheiro, seja ele de investidor profissional, seja ele de investidor iniciante. Mas às vezes muitas pessoas dizem que só o dinheiro não basta, que é aí que entra a questão do smart money. O que você recomenda para o empreendedor na hora de fazer uma abordagem para o investidor? Primeiro, conheça a tese do investidor, se é a mesma sua. Se você é um cara de saúde, procure investidor de saúde e assim sucessivamente. Segundo, se tem a preparação do que ele quer. Tem 10 perguntas básicas que ele te faz. Então, estude essas 10 perguntas, 15 perguntas. Eu mostro como é que funciona no livro. Se não quiser o livro, nas redes sociais eu sempre falo sobre isso. Então, a partir daí, você já vá pronto para responder as perguntas que o investidor vai fazer. O Smart Money é o dinheiro que entra no processo agregado a todo um conjunto de coisas. O que ele quer fazer com você é te ajudar com conexões, te ajudar com indicações, com mentoria, com várias coisas. Então, você tem que estar preparado para receber isso e não só o dinheiro burro, né, que é o dinheiro pelo dinheiro. Então, a gente orienta esse empreendedor a buscar esse tipo de dinheiro que é melhor para ele do que somente o dinheiro pelo dinheiro. O seu livro mais recente é O Segredo da Gestão Ágil por Trás das Empresas Valiosas. Dá um spoiler para a gente, conta o final. Qual que é o segredo? O segredo é o DNA. É o DNA do gestor. É o modo de pensar. O segredo é o jeito dele ver a mesma coisa de forma diferente. É o jeito dele lidar com a liderança interna. É o jeito do comando interno. Então, tudo diz respeito ao DNA do negócio. Aí muita gente pergunta, não, dá para reescrever o DNA? Dá para resetar o chip? Dá. E o livro, ele dá o caminho para isso. Esse livro tem um prefácio do Jorge Paulo Lemann. Então, quem é o mestre da gestão, né, do mundo, no Brasil, ele é uma referência. Então, esse livro traz uma pegada nova de gestão, não só aquela questão tradicional, sem esquecê-la, porque é preciso você fazer o básico primeiro. Então, nós criamos esse conceito em si, que não é um método ágil, que é diferente do modelo ágil de gestão. Sim. Você tem vários métodos que você aplica no Mindset modelo, que aí passa por gestão de pessoas, gestão de conhecimento, tem vários tipos de gestão que a gente distribui dentro do livro. No final, a gente dá as ferramentas que ele pode usar para dar suporte a tudo aquilo que a gente disse. E você cita exemplos de empresas? Citamos vários exemplos de empresas, citamos Toyota, citamos empresas que saíram de um ponto A para o ponto B de uma maneira, em casos específicos. Citamos, por exemplo... Conta uma história, então, de uma dessas empresas que chegou a ser valiosa. Chegou a ser valiosa, tem as tradicionais como Uber, como Airbnb. Então a gente conta casos internos dessas empresas no livro. Eu não vou me lembrar todos os detalhes agora dessas empresas, mas a gente também fala de empresas modernas digitais, como falamos de empresas tradicionais, as chamadas empresas tradicionais, porque para mostrar que gestão ágil funciona nos dois lados. Então tem muitas empresas hoje querendo se relacionar com as startups e as startups precisam aprender muito com as empresas tradicionais. Então não é que as startups estão certas 100%. Elas precisam de muito know-how, muito cabelo branco dentro delas. O que as startups precisam aprender com as empresas tradicionais? Elas precisam aprender controle, precisam aprender processos. Eu digo, por exemplo, imagina, eu sou uma startup Bossa Nova e um grupo tradicional de quase 100 anos fez um negócio comigo. Essa relação me tornou um pouco mais burocrata, no bom sentido, e deixou o grupo BMG mais ágil, mais moderno. Porque eu não sou engessado, eles são. Então, a gente tentou fazer uma governança e um compliance mais moderno. Então, no final das contas, o que a gente quer é que as regras sejam um pouco mais flexíveis. Não é sobre contrato, mas e sim o que a gente pode fazer com isso. Não é sobre processo, mas são pessoas. Então, a gente começou a entender que precisava fazer uma modificação no modelo de gestão. Então, a gente tem um centro de serviço compartilhado, a gente tem squads, a gente tem, modelos de acompanhamento de KPIs, todos eles online. Então, tudo isso, eles hoje são muito mais ágeis, muito mais modernos, e eles declaram isso. E a gente também passou a entender um pouco mais de processo, um pouco mais do que precisa ser feito para tomar cuidado com as coisas, né? O IC no fluxo é fundamental. Tá. Você tem algum livro de cabeceira? De cabeceira, eu gosto muito do Receita Previsível, gosto do 0 a 1, gosto desses livros. Basicamente, hoje eu me dou o luxo de ler livros de negócios. Um pouco do que não foi no começo. Hoje eu gosto muito de ler livros, principalmente desse mundo das startups,
porque eles mudam muito rápido e eu gosto muito de ler esse livro. A biografia menos hoje, eu leio menos, porque eu gosto muito de ter por perto essas histórias vivas. Então eu estou o tempo todo me relacionando com esses caras que estão fazendo a história hoje no Brasil. Então eu procuro estar do lado deles, eu procuro ouvir e procuro me relacionar com pessoas que possam agregar para a minha vida o tempo todo. Então eu quero ser amigo deles, não por nada, por negócio, mas por aprendizado. E aí eu adquiro o tal do conhecimento, que é diferente da informação. Quando a gente lê, a gente tem informação. Mas conhecimento é quando você aplica aquela informação. Ô João, além dos seus livros, que livro você recomendaria para um empreendedor ler, que seria imprescindível para ele? Depende muito da onde ele está no momento que ele está fazendo. Então, por exemplo, se é uma empresa, Inovação Radical é sensacional. Se é uma empresa, o livro Inovação Radical. Se é uma empresa, por exemplo, um pouco mais estruturada, talvez o Gestão da Manhã, o Código da Cultura. Né? Se é um cara que está precisando vender, o Bora Vender, que é um livro novo também muito legal. Então, assim, eu tenho várias indicações de livro e o tempo todo eu estou dando essas dicas, Ralph, para que o empreendedor não perca muito tempo tentando encurtar o caminho dos mais jovens. Né? Então, o cara que é antenado, ele vai buscar informação e tentar gerar conhecimento a partir disso. João, obrigado. Poxa, eu que agradeço. No próximo bloco, o João vai dar dica para os empreendedores.